Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais um dia abençoado, um domingo abençoado, a qual o Senhor está nos proporcionando, né? Que nos dá a cada dia o seu sopro de vida para estarmos permanecendo e continuando a nossa missão, continuando a nossa jornada. E que nós possamos buscar Ele em primeiro lugar, e o seu reino, a sua justiça, para que todas essas coisas nos sejam acrescentadas como a sua palavra fala. Que nós possamos consagrar tudo a Ele para que nossos planos também venham a ser bem-sucedidos, pois ainda que nossos planos aos nossos olhos humanos podem parecer bons, né, maiores é os planos do Senhor e Ele sabe o fim de todos, né, todos os nossos caminhos. Então que nós possamos estar entendendo aquilo que o Senhor tem para nós, né, a vontade dEle, pois a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então hoje queria estar trazendo uma mensagem que se encontra em 1 Coríntios, né, de 2 a 9 ali, né, versículo 9, capítulo 2, versículo 9. E em base disso eu queria falar, né, a gente muitas vezes, nós ainda principal como cristão, a gente muitas vezes não visualizamos ou muitas vezes deixamos de ver algumas coisas, né, porém é necessário que algumas coisas possamos estar buscando, estar entendendo para estar orando, né, por isso. Nós temos visto, né, quantas coisas, né, têm se inclinado, né, a levar a injustiça, né, as pessoas inocentes a ser difamadas, a serem, né, acusadas, caluniadas. E nós temos visto, né, que injustiças têm sido, né, ocasionadas, né? A gente tem visto pessoas inocentes sendo perseguidas, né, tanto seja na nossa nação, seja em outros lugares. A gente tem visto quanto tem, né, sido, né, decorrente isso. E nós estamos vendo, né, aquilo que a Bíblia já nos falava e como os discípulos de Jesus, ao pregar o seu evangelho, eram perseguidos, né? E hoje nós temos visto que nós, com nossos valores cristãos de vivermos em base da verdade, da palavra, nós temos o Espírito Santo que nos conduz a vivermos isso. E hoje, né, aqui como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios de 2, versículo ali, começa no versículo 6 em diante, a gente vê que se nós não tivermos o Espírito Santo e não estivermos sensíveis, discernindo as estações, discernindo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro, a gente acaba se inclinando e se deixando levar por qualquer vento de doutrina, sendo levados como um menino para um lado ao outro, sem ter uma direção. E quando nós temos o Espírito Santo e quando estamos, né, sensíveis à voz do Senhor, nós somos conduzidos a caminhar segundo a vontade dele. E ainda que venham perseguições, ainda que venham injustiça, ainda que venham levantes, né, para tentar fazer com que nós venhamos se frustrar, né, até mesmo muitas vezes duvidar se realmente, né, Deus está conosco, nós devemos crer que Ele é quem está à frente de todas as coisas. Ainda que nós, com nossos valores, né, cristãos, que muitas vezes para o mundo hoje isso, né, já não é mais normal, né, aquilo que para nós, né, deveria ser um algo, né, algo que deveria ser permanente, a gente vê que não tem sido isso. A humanidade parece que aquilo que é errado é o certo e o que é certo é o errado. E aquilo que é, muitas vezes, para ser um ato de bondade, muitas vezes as pessoas até mesmo duvidam, porque o mundo está declinando a cada vez mais a se acostumar com o engano, com o erro. E a gente vê, né, que hoje as pessoas têm medo, têm insegurança, duvidam de coisas porque têm se frustrado com tantas coisas no mundo. E a gente vê que no nosso meio cristão, quantas coisas têm acontecido em nosso meio, né? E a gente vê que se a gente não estivermos firmes na fé, firmes na palavra, se alimentando daquilo que nos traz vida verdadeiramente para o nosso espírito, nós vamos, né, se desvanecendo, né? Vamos deixando que o mundo vem nos enchendo, nos entorpecendo de coisas que vai começando a balançar nossa fé, vai começando a fazer com que nós nos acostumemos com aquilo que é errado, com aquilo que é o pecado, e nós acabamos perdendo o temor, perdendo a sensibilidade às coisas espirituais. E aqui o apóstolo Paulo nos fala algo precioso, porque
Quando nós temos o Espírito Santo e estamos sensíveis, nos alimentando da palavra, que alimenta o nosso espírito e faz com que o nosso Espírito Santo nos traz à memória a palavra dele que é viva, que quando nós estamos em uma situação, passando por situações que muitas vezes aos nossos olhos nós não encontramos uma solução ou uma saída, a palavra dele vem, o Espírito Santo dele nos traz à memória aquela palavra que é para nos nortear, para nos direcionar e nós sermos conduzidos pela verdade da palavra. E as Escrituras, quando nós lemos elas, a gente entende que ela é viva e o Espírito dela testifica isso em nós. O apóstolo Paulo começa dizendo ali: entretanto expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem os das poderosas desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria conheceu porque se as tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, aqui ele fala, que ele está falando que muitas pessoas poderosas, pessoas que têm conhecimento, que têm conhecimento de toda a ciência, de toda, seja histórica, filosófica, de todo o mistério que muitas vezes, a gente hoje tem acesso a muito conhecimento, porém quando nós nos enchemos de muitas coisas que, se nós não buscarmos a base bíblica disso, isso acaba nos enchendo de tudo e acabamos que não vivemos nada. E quando nós buscamos na palavra que a sabedoria vem de Deus, que traz a revelação dos mistérios ocultos, que o Deus só se revela aos seus filhos, aqueles que caminham segundo a vontade dele, segundo a palavra dele, segundo a verdade dele, nós recebemos essa revelação que muitos, que se acham que conhecem tudo, Deus ele reduz a nada aqueles que têm todo esse conhecimento. Por isso que Deus mesmo na sua palavra fala, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir os fortes, para fazer com que os fortes se tornem fracos. E todos aqueles que acham que são para ser reduzido a nada. Então a gente vê que o Senhor já nos traz isso. E hoje em meio a todas as circunstâncias que estamos vivendo, em período de desafios, de guerras, de combates aí de poderosos, a gente vê que o mundo tem se inclinado cada vez mais a ser levado a um caminho da qual, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não tivermos a fé, não tivermos aquela ousadia, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vê que se nós não estivermos sensíveis à voz do Senhor, nós vamos se inclinar a pessoas, a homens, e vamos deixar com que eles venham nos doutrinar conforme eles querem. E quando nós sabemos a um Deus que servimos, a um Senhor que nos deu o seu Filho e derramou sobre nós o teu Espírito Santo para nos impulsionar a continuar e nós sermos cada vez mais capacitados a receber a revelação e a viver segundo a vontade dele, nós devemos ter isso, essa convicção em nosso coração. E aqui quando ele fala, ele fala ali que preordenou desde a eternidade para a nossa glória, a sabedoria, essa nenhuma dos poderosos deste século conheceu, porque se as tivessem conhecido, não teriam entregado, não teriam crucificado ao Senhor. Então a gente vê que quando nós entendemos a quem nós servimos, nós não se inclinamos a doutrinas, não se inclinamos a filosofias, não se inclinamos a uma meia verdade, a uma falsa verdade. Nós não caminhamos em apostasia, não caminhamos em situações que nos levam a se inclinar cada vez mais a um abismo. E quando nós temos a certeza que servimos a um Deus poderoso, a um Senhor que se revela aos seus filhos, ele só espera que nós estejamos inclinados para aquilo que é a vontade dele. E ele fala ali no versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Quando nós entendemos que servimos a um Deus e ele espera aqueles filhos que amam a ele, buscam a ele em primeiro lugar, que buscam fazer a vontade dele, agradar aquilo que é dele,
Nós sabemos que nós recebemos revelações poderosas, né? Revelações de mistérios ocultos que só apenas, né, o seu Espírito Santo se revela àqueles que caminham embaixo da tua vontade. E ainda que venham situações de fora, ainda que venham ataques, ainda que venham perseguições, nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo que nos orientará, que nos direcionar, que vai nos conduzir a caminhar com a certeza que ainda que essas situações venham, adversidades venham, perseguições, levantes, né, acusações, injustiça venham, nós seremos aqueles que caminhamos segundo a vontade, segundo a verdade, e contra a verdade do Senhor não há nada que pode vencer, pois o cetro de justiça já está na mão daquele que já venceu, e nós, né, temos um justo juiz que peleja essa batalha por nós. Então que nós possamos ter essa certeza de filhos de Deus, né? Que caminhamos segundo a verdade dele, segundo a sabedoria dele que vem através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu queria estar encerrando aqui com uma oração, espero que vocês venham orar comigo aqui. Amém? Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter nos trago uma palavra, Pai, que possamos colocar em nosso coração e guardar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Ainda que passamos por perseguições, que ainda que venham acusações, que ainda que venham injustiça, calúnias, difamações, Pai, declaramos falido todo o levante das trevas, desmascarado toda sentença, todo intento, toda investida de Satanás sendo neutralizado, sendo desmascarado, sendo amarrado e lançado para o abismo onde Jesus quis determinar. Nós declaramos, Pai, que nós caminhamos com aquele que já venceu e nós sabemos que o Senhor é o justo juiz, o Senhor é quem está pelejando essa batalha por nós e o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para pelejar a nosso favor, Pai. Então nós declaramos, Pai, que nenhuma arma forjada prosperará contra nós, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E ainda que o inimigo tenha cegado, Pai, a visão dos descrentes, nós somos aqueles que cremos, Pai, caminhamos na verdade. O Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Pai, luz que ilumina o nosso caminho. Então direciona-nos, conduz meus irmãos, Pai, que Teu Espírito Santo venha direcionando e conduzindo cada um, para eles caminharem segundo a verdade, segundo a Tua palavra, segundo a Tua boa, agradável, perfeita vontade, Pai, pois o Senhor tem bons planos para os seus filhos, Pai, que nós possamos receber os mistérios, as revelações que o Senhor tem apenas para aqueles que amam ao Senhor e caminham segundo a Tua verdade, Pai. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter ministrar o teu coração e possa edificar, né, nossos corações, possamos ter um domingo abençoado, um dia abençoado, que o Senhor venha sobre cada um, com a tua presença poderosa e gloriosa. Um ótimo dia a todos e Deus abençoe.